E Santos Dumont morava ali, naquele prédio, o nosso pai da aviação. Bom dia, pessoal do canal Que Viagem! Estamos aqui no metrô já, porque a gente vai visitar o Museu Rodin. E o metrô que você para ir é o Varennes, a linha 13, azul clara. Vamos lá conhecer? Chegamos ao Museu Rodin. Que muita gente não sabe é que Rodin também fazia desenhos. E, inclusive esses desenhos é que depois ele transformava nas esculturas. Olhem só, por exemplo, esse aqui, você vê que são os desenhos dos personagens lá da Porta do Inferno, uma das grandes obras de Rodin. As máscaras também eram um treinamento para que ele tivesse depois a perfeição nas esculturas. Ele fazia vários testes com várias expressões. Algumas dessas máscaras ele compra em suas viagens, porque ele acha interessante as expressões e faz ter várias ideias sobre as suas obras. Em 1890, Rodin se dedica a desenhar com modelos vivos e troca um pouco de estilo. Ele busca a simplificação das formas e o reflexo do movimento, assim como o caráter natural. O desenho com lápis é anterior ao da aquarela. Vejam só como ele retrata o movimento do corpo. O homem levantando uma das pernas e a movimentação do vento. E dos desenhos saíam as esculturas. E aqui na saída do museu, a gente já vê esse jardim lindo e a cúpula do Museu dos Inválidos. Vamos conhecer aqui o jardim, porque tem muita obra de arte maravilhosa para a gente ver. A obra As Três Sombras, que também está no topo da Porta do Inferno. A famosa escultura de bronze, o Pensador, inicialmente era chamada de O Poeta e fazia parte de um portal monumental baseado na Divina Comédia. O artista francês procurou retratar Dante em frente aos portões do inferno, mas de uma forma heróica e sem deixar de representar o pensamento, assim como a poesia. E foi por esse motivo que ele fez a escultura nua. A obra caiu no gosto e passou a ser produzida em escala. E atualmente são mais de 20 cópias espalhadas pelos museus do mundo. Inclusive, tem uma no Brasil, ali no Instituto Ricardo Brenan, na cidade de Recife. Eu mostrei para vocês essa escultura no meu vídeo de lá,
do Instituto Ricardo Brenan. Mas não é só o pensador que fica tão famoso aqui nesse museu. Existem várias outras obras incríveis, tanto dentro do prédio quanto aqui no jardim. E é uma delícia ficar passeando aqui, admirando as esculturas nesse ambiente tão bonito e natural. O Beijo. Essa é uma outra obra bastante conhecida e que está aqui. Olha só. Dentro do prédio, a escultura de mármore retrata o caso lindo de Rodin e da sua assistente Camille Claudel. E essa é a Porta do Inferno. Foi produzida por Rodin a pedido do Museu de Artes Decorativas de Paris, o qual havia sofrido um incêndio. Com o tema Divina Comédia de Dante, ela tem 180 figuras produzidas em bronze. E foi a partir dessa obra que surgiu a escultura grande do Pensador, e outras em tamanhos até maiores. As Três Sombras foi inspirada nas almas dos condenados que estão na entrada do inferno, apontando para a frase: abandone a esperança, vós todos os que aqui entram. Este é o monumento aos burgueses de Calat. A cidade de Calat encarrega um monumento que comemora o episódio da Guerra dos 100 Anos, em que 6 burgueses se sacrificaram pelos seus concidadãos, entregando a sua vida ao rei da Inglaterra. E vamos entrar agora no Hotel Biron. O Hotel Biron foi um hotel e uma mansão considerada como um monumento histórico e abriga aproximadamente 300 obras de Rodin. As obras O Pensador e A Eterna Primavera são ícones das obras de Rodin. Para vocês terem uma ideia, A Eterna Primavera foi leiloada e vendida pelo valor de 20 milhões de dólares. A obra, esculpida em um único bloco de mármore, tem 80 centímetros de comprimento e 66 de altura e pesa 154 quilos. Foi a obra mais valorizada e mais cara de Rodin até o momento. O Museu Rodin foi inaugurado em 1919, aqui no Hotel Biron, local onde Rodin usava como oficina de criação. A ideia de criar um museu veio do próprio Rodin. Ele doou a sua coleção inteira de esculturas ao governo francês, mas pediu que, em troca, o prédio fosse transformado em um dos museus dedicados à sua obra. O museu ainda conta com uma sala com as obras de Camille Claudel, que foi sua aluna e uma artista fantástica, além de sua assistente e a amante de Rodin.
E esse aqui era o teste que Rodin fazia antes de começar a surreal escultura. Ele fazia em gesso e daqui já tinha uma ideia de como ficaria a sua obra. O beijo de Paolo e Francesca, feito em terracota. O Museu Rodin está em ordem cronológica e agora a gente vai para o segundo andar conhecer ainda mais coisas. Vamos lá? E essa é a versão em terracota da homenagem que ele fez a Victor Hugo. A escultura está lá no jardim. As tentativas de fazer o rosto de Balzac. Outra escultura que está lá no jardim. E aqui no Museu Rodin também temos algumas artes de Van Gogh. E chegamos aqui na Champs-Élysées. Vamos descobrir algumas coisas diferentes e curiosas que já aconteceram por aqui. Vocês sabem que aqui tem essas curiosidades, né? E aqui também fica uma das mais fofas lojas lá do Rei. Olha só, até o Papai Noel tá montando a árvore. O próprio Papai Noel. E esse aqui é o Arco do Triunfo. Vamos saber um pouquinho mais dessa rua super famosa aqui de Paris? Em comparação com a história de Paris, a Champs-Élysées é bem recente. Até o início do século XVII, a avenida nada mais era do que um caminho barrento e insalubre. Até que no dia 13 de julho de 1616, Maria de Médicis decidiu construir uma alameda margeada por árvores que recebeu o nome de Cours de la Reine. Em 1670, o rei Luís XIV encarregou André Lenotre, paisagista responsável pelos jardins de Versalhes, para realizar uma avenida repleta de jardins.
decorados, e Lenôtre já havia construído o Jardim de Tuileries, então já tinha experiência. O nome da avenida mudou inúmeras vezes e finalmente em 1709 para Champs-Élysées. Em 1724 foi prolongada até os limites de hoje, no Monte de Chaillot, onde atualmente está a Praça Charles de Gaulle. Porém, mesmo com todo o investimento da realeza, a Champs-Élysées não era bem vista para a época. Era um lugar de vagabundos e prostitutas. O destino da avenida começou a mudar depois da Revolução Francesa. Foi pela avenida que Luís XVI e Maria Antonieta desfilaram em 25 de junho de 1791, como prisioneiros ao serem capturados após uma fuga para Varennes. Na mesma época, a Praça da Concórdia tornou-se um lugar de execução dos inimigos da Revolução. Foi então que o diretório que governava a França no período decidiu tornar a Champs-Élysées um lugar mais valorizado. Já no reinado de Napoleão III, a famosa avenida tornou-se um lugar mais elegante de Paris. E aqui chegamos no Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo é um monumento localizado aqui em Paris e foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. Inaugurada em 1836, essa monumental obra tem gravado nomes de 128 batalhas. Aqui na sua base situa-se o túmulo de um soldado desconhecido. O arco se localiza aqui na Praça Charles de Gaulle, no encontro da Avenida Champs-Élysées. E ele é o Arco do Triunfo mais alto do mundo. Napoleão mandou construir esse arco depois da sua vitória na Batalha de Austerlitz. Uma coisa interessante é que aqui morou o brasileiro Santos Dumont, que é o nosso pai da aviação. Vamos lá na casa dele agora? No dia 23 de outubro de 1906, o aviador brasileiro Santos Dumont fazia uma exibição pública no campo de Bagatelle, em Paris, de um voo no 14 bis. O aeroplano, sem o auxílio de dispositivos de lançamento, percorreu 60 metros durante 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros, perante mais de 1.000 espectadores. Fez outra coisa muito interessante. Ele morou aqui, nesse prédio, atrás de mim. Ele era o nosso pai da aviação e um certo dia ousou pousar aqui na frente do seu apartamento com a sua máquina voadora e diante dos olhos de dezenas de pessoas. Subiu, tomou um café, depois desceu e entrou novamente no seu avião e voltou a decolar, sob os olhos de centenas de pessoas que o aplaudiam.